Graça e paz, povo de Deus. Louvar a Deus por sua vida, pela minha vida, pela vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer imensamente a você que está aqui inscrito neste canal, e a você que não é inscrito, não está de fora, não. Eu quero agradecer também a você e quero pedir também, se inscreva aí e deixe o seu comentário, ative o sininho e faça com que esta palavra chegue a mais pessoas. Compartilhe em nome do Senhor Jesus e deixe o seu like em nome de Jesus. Faça com que este canal cresça mesmo no espírito da verdade, cresça mesmo. Faça com que este canal ela não pare em nome de Jesus. Eu preciso muito do vosso apoio em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero aqui compartilhar uma palavra da parte de Deus para mudar as nossas vidas, para transformar a nós, para edificar-nos. Quando eu falo a respeito da palavra de Deus, meus irmãos, eu vejo que a palavra de Deus tem o poder de penetrar, a palavra de Deus tem o poder de restaurar as nossas vidas, a palavra de Deus ela tem o poder de limpar a nós totalmente. Entenda que a palavra de Deus faz com que haja existência de fé. Entenda que a palavra de Deus faz com que haja salvação, e a salvação é de graça por meio da fé. Entenda que a fé anda paralelamente com a graça, e a graça é algo que não nos deixa viver no pecado. Entenda, se a graça de Deus está em nós, nós não temos pecado. Mas se nós termos pecado, entenda que a graça de Deus não está em nós. Então, por isso que você, cada dia, cada momento, precisa de ouvir a palavra de Deus, porque Jesus ele testificou isso, dizendo aos seus discípulos, dizendo que vós estão limpos pela palavra que tenho vos dado. Entenda que enquanto você cada dia ouvir a palavra de Deus, assim como você se alimenta, mata peixe, almoço, já está, entenda que a palavra de Deus vai fazer com que a graça permaneça dentro de ti, e também a fé vai crescer, mas crescer muito mesmo. Em nome de Jesus. Vamos diretamente na palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor no Marcos, capítulo 6, seu verso 45. Marcos, capítulo 6, seu verso 45. Diz a palavra do Senhor: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado a Betsaida. E quando ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte orar. Amém? Meus irmãos, nós encontramos aqui na palavra do Senhor Marcos ele é levantado para viver aquilo que é a verdade. Marcos ele é levantado para viver os quereres de Deus. Marcos ele tinha de enfrentar a renúncia. A renúncia é algo que causa muita dor em nós, porque nós vamos ter que perder tudo aquilo que nós amamos. Entenda que Marcos ele larga o mundo. Marcos ele larga os desejos, e Marcos ele passa a viver os quereres de Deus. Entenda que ele tinha de negar-se a si mesmo, porque quem nega a sua própria vida, essa pessoa vive os quereres de Deus. Entenda que Marcos é alguém que estava também aí com os apóstolos. Eles estavam lá esperando pela descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele desce e capacita tantos discípulos de Jesus. A Bíblia diz que depois deles serem capacitados, eles vão fazer aquilo que é a missão de Deus. A missão de Deus é ir e pregar o Evangelho, ir e testemunhar de mim. Entenda que Marcos ele é inspirado pelo Espírito Santo. Marcos ele vem declarando, ele vem aqui escrevendo, ele vem recordando aquilo que Jesus ele fazia na terra, quando ele estava cá na terra, aquilo que Jesus ele havia ensinando, aquilo que Jesus ele realizava na terra. Nós encontramos aqui neste texto bíblico
Se nós voltarmos para trás, a Bíblia diz que estava Jesus aí com os discípulos e tantos povos. A Bíblia diz que Jesus ele tinha de multiplicar os pães e os peixes para sustentar tanto povo. A Bíblia diz que o povo estava com fome, o povo estava faminto, mas Jesus se encheu de íntima compaixão e fez com que haja a existência de muitos pães e muitos peixes. A Bíblia diz que 5.000 homens foram sustentados pelo próprio Jesus. Jesus tinha de usar a palavra para que haja este poder. Entenda que primeiramente deve existir a palavra e logo existir o poder. Sem a palavra não há poder. Sem a palavra não há milagre. Sem a palavra não há renovo. Sem a palavra não há levantamento. Entenda que somente a palavra que faz com que haja existência. Entenda que aqui neste texto bíblico, no seu verso 45, a Bíblia diz que depois de Jesus ele ter alimentado tantos homens, tantos as mulheres também, a Bíblia diz que Jesus aqui, ele obriga os seus discípulos a subir ao barco. Só que quando Jesus ele obriga os seus discípulos a subir ao barco, eu vejo que os discípulos não se questionaram. Eu vejo que os discípulos não se perguntaram, dizendo como o mestre haverá de chegar até a nós. Por quê? Porque o barco é somente único. Como ele vai chegar até nós? A Bíblia diz que os discípulos eram alguém obediente. Os discípulos obedeceram a Jesus. E tendo eles obedecido a Jesus, eles vão. Só que quando os discípulos eles vão sozinhos. Jesus ele também vai ao seu lado. Jesus ele vai ao monte orar. Ele vai ao monte para falar com seu Pai. Só que quando Jesus ele vai ao monte orar, os discípulos na tarde estavam lá remando. Os discípulos estavam na tarde no mar. A Bíblia diz que eles estavam lá navegando numa tarde. A Bíblia diz que nesta tarde nada aconteceu para os discípulos. Mas a Bíblia é uma coisa que me espanta. Algo do mal, algo errado, ele acontece numa noite. A Bíblia diz que numa noite aconteceu uma coisa muito terrível. A Bíblia relata e nos diz assim, que numa noite estava lá o barco no mar. Estando o barco no mar, um vento muito forte estava contra o barco. Só que este vento estava contra o barco no momento em que Jesus não estava no barco. Entenda que esta história bíblica, ela quer nos revelar uma coisa importante. O que acontece quando as pessoas estão distantes de Jesus? O que acontece quando as pessoas estão longe de Jesus? Jesus estava lá orando, mas eles estavam enfrentando o grande vento. Este vento não era da sua própria capacidade. Só que uma coisa que me espanta, os discípulos, eles não desistiram. Eles mesmo vendo que o vento era mais forte que eles estavam lá tentando, eles estavam lá resistindo. E a palavra do Senhor tem dito: resista ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia então, ela diz que nós como igreja precisamos de dar o primeiro passo. Enquanto nós formos a dar o primeiro passo, chegará alguém para dar o segundo passo. Jesus ele começa a andar por cima das águas, indo à direção dos discípulos, indo à direção dos seus discípulos. A Bíblia então, Jesus ele contempla que os discípulos já deram o primeiro passo. Então eu preciso de dar o segundo passo. Neste caso, oferecer a salvação. Neste caso, paralisar toda a pandemia. Neste caso, paralisar toda a dor. Neste caso, tirar todas as barreiras, todas as correntes, todas as cadeias, todos os espinhos. A Bíblia diz que Jesus ele vai, mas Jesus quando ia, entenda uma coisa e perceba, os discípulos, eles reparam para trás, eles veem que alguém está andando por cima das águas. E qual foi a pergunta deles? Qual foi a resposta deles? Eles começaram a se perguntar: aquele não é um fantasma, não. A conclusão é sim, ele é fantasma. A conclusão é: ele é fantasma sim. A Bíblia diz que Jesus reparando os seus discípulos, se questionando e afirmando
pregando uma coisa que não é verdade, Jesus Cristo ele fala: não tema, porque sou eu. Entenda uma coisa e perceba. E eu quero te dizer uma coisa, mas esta coisa vou te dizer quando eu te explicar uma coisa importante. Jesus Cristo ele sobe no barco, e quando Jesus Cristo ele sobe no barco, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele faz parar o vento. Quando Jesus Cristo ele faz parar o vento, eles começaram a se questionar: mas quem é este homem? Quem é este homem? Até o mar lhe obedece, até os ventos lhe obedecem. Mas quem é este homem? Entenda uma coisa e perceba. A Bíblia diz que eles não compreenderam a multiplicação dos pães e do peixe. Por quê? Porque o seu coração estava endurecido. A Bíblia relata que eles estavam com alguém, mas não compreendiam. Por quê? Porque o homem natural não pode compreender a palavra do Espírito. O homem natural não pode compreender o que é de Deus. Mas para nós compreendermos o que é de Deus, para nós vivermos o que é de Deus, é necessário recordarmos da palavra de Deus, que tem dito: eis que chegará a hora e que os verdadeiros adoradores adorarão Pai, Espírito e verdade. Essas pessoas saberão discernir a palavra de Deus. Essas pessoas serão reveladas diretamente do Pai. O Pai revelará para eles e ninguém vai lhe enganar. Entenda uma coisa e perceba. Jesus está dizendo uma coisa para ti: quando chegar a tempestade, quando chegar os problemas, creia que eu estou vindo aí. Entenda, somente você precisa de dar o primeiro passo. Você precisa de ser alguém que tenta orar, tenta clamar, tenta buscar, tenta chamar o dono da vida. Enquanto você chama ele, ele está pronto para andar por cima da água e indo ao encontro de você. Entenda que nem tudo está perdido, nem tudo está parado. O seu projeto, o seu plano hoje pode estar parado, mas Jesus está vindo aí para recuperar tudo aquilo que está parado e para transformar e para duplicar, assim como duplicou a riqueza de Jó. Entenda que a tentação pode ser maior, mas essa tentação não está lá para destruir a sua vida por completo, mas essas tentações estão lá para te fortificar. A Bíblia diz assim, apóstolo Paulo revela dizendo assim: é no momento das minhas fraquezas é que o poder de Deus tem se aperfeiçoado. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, a você que me acompanha aí de casa ou do setor de serviço, eu quero te relatar uma coisa importante. Se você quiser, reaja. Se você quiser, fale aí, glória a Deus. Se você quiser, cante aí, aleluia, glórias a Deus. E faça uma coisa, reaja. Entenda uma coisa e perceba: isso que está vindo para ti, isso que está acontecendo para ti, não estão aí para te deixar fraco, não estão aí para te enfraquecer, não. Entenda que estão aí para te deixar mais forte, porque a Bíblia diz: é no momento das minhas fraquezas é que o poder de Deus tem se aperfeiçoado. Você pode estar fraco, não. Você pode estar fraco, não. Você está mais forte, você está forte, você está forte. Entenda uma coisa e perceba: você não está fraco. A fraqueza pode existir em ti, mas esta fraqueza é para te deixar mais forte. Essa fraqueza não é para te matar, essa fraqueza não é para te destruir, mas essa fraqueza é para te deixar mais forte. Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa importante. Eu quero profetizar para ti. Entenda que o seu plano, o seu projeto não estão mortos, não. Essa pandemia hoje pode existir para ti. Esse problema hoje pode existir para ti, mas este problema não estão lá para te deixar caído, não. Entenda que José, ele tinha de passar por tantos problemas, mas a Bíblia diz que José, ele foi promovido. Esses problemas estão lá para te promover. Esses problemas estão lá para te levantar. Esses problemas estão lá para te levar em outras dimensões. Entenda e perceba, meu irmão. Entenda e perceba, meu irmão. Esse não é o tempo que você precisa de desistir, porque Jesus está vindo aí para te socorrer. Jesus está vindo aí para te dar mais força, ânimo. Entenda uma coisa e perceba: o mundo pode se levantar contra ti, o mundo pode se rebeliar contra ti, mas este mundo não pode derrotar a igreja que Jesus Cristo, ele tem dito: o inferno não prevalecerá, o inferno não prevalecerá sobre esta igreja que estou a levantar, sobre esta igreja que estou a substituir. Entenda uma coisa e perceba: Jesus está substituindo uma igreja santa, uma igreja humilde, uma igreja que levanta e que ora, uma igreja que está pronto para enfrentar tantas batalhas. E você vai resistir, porque quem está dentro de ti foi alguém que resistiu tantas coisas, tantas batalhas. E se alguém que está dentro
dentro de ti é alguém que resistiu, você também vai resistir. Se alguém que está dentro de ti é alguém que venceu, você também vai vencer. Se alguém que está dentro de ti é alguém que não parou, você também não vai parar. E eu entenda e perceba mesmo. Entenda que os problemas hoje podem ser maiores, mas esses problemas haverão de desaparecer. Esses problemas haverão de evacuar, porque o dono da vida está vindo aí para tirar os espinhos, quebrando as correntes, abrindo as cadeias. Entenda que o dono da vida está vindo aí para restaurar você e para transformar a sua vida totalmente. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: não pare de clamar, não pare de chamar a Deus, não pare de invocar o nome do Senhor, porque Ele está vindo aí. Para terminar, eu quero te dizer uma coisa importante. A Bíblia vem dizer assim, Salmos 125: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala. Glória! Davi, o homem levantado por Deus, ungido, ele vem descrever esta passagem dizendo: os que confiam no Senhor. Por isso que eu disse aqui, o tema é: quem você confia? A quem você confia? No momento de desespero, no momento de problemas, no momento de aflição, a quem você confia? Será que você confia aos curandeiros? Será que você confia aos profetas? Será que você confia ao seu pastor? Será que você confia à sua família? Mas a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala. Entenda uma coisa e perceba, eu estou a dizer uma coisa para ti: o vento pode passar até na sua casa, o problema pode chegar até na sua casa, mas se você confia no Senhor, você será como este monte. A montanha é algo que não é abalada, a montanha é algo fixo, a montanha é algo firmado. Entenda que Jesus Cristo, Ele está assemelhando você como uma montanha que não pode ser abalada, porque permanece para sempre. Mas você precisa de confiar, você precisa de acreditar, você precisa de chamar a Ele. Por isso que Davi, ele tem dito: o meu socorro. Ele não está dizendo que o seu socorro, ele está referindo à primeira pessoa. O meu socorro não vem da terra, o meu socorro não vem do curandeiro, o meu socorro não vem dos profetas, o meu socorro não vem da minha família, o meu socorro não vem dos meus pastores, o meu socorro não vem da minha mulher, mas o meu socorro vem de Deus. O meu socorro vem de Deus. O meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem de Deus. Somente a Ele confiarei, somente a Ele chamarei, somente a Ele buscarei, porque a Bíblia diz que buscai-me enquanto se possa achar, invocai-me enquanto estou perto. Eu estou a dizer para ti: confia no Senhor, confia no Senhor, deposita a sua vida nele, porque somente Ele que vai te livrar, somente Ele que vai tirar estas tempestades no seu meio, somente Ele vai paralisar esta tempestade. Entenda que perceba que Jesus, Ele está te chamando para você confiar nele e acreditar que Ele pode transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Esta é a palavra que eu trazia da parte de Deus. E eu quero te pedir uma coisa muito importante. A Bíblia diz assim: procure apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado. Alguém que maneja bem a palavra de Deus, que não se desvia. Entenda e perceba. Se você manejar bem a sua palavra, a palavra de Deus, em outras palavras, se você estar permanentemente na palavra de Deus, eu te garanto que você não vai se desviar. Eu te garanto que você será alguém aprovado da parte de Deus, porque você precisa de ser esta pessoa aprovada. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida. Eu quero te pedir mais uma vez, ajude este canal a fazer com que haja mais vida, a fazer com que haja mais crescimento, amém? Eu não posso aqui fazer um vídeo em direto por causa de não atingir um número do inscrito, mas se eu atingir esses números, eu garanto que estaremos aqui a
debater uns assuntos em direto, você aí mandando sua mensagem, eu lendo, e eu também aqui deixando aqui a minha contribuição. Estaremos a aprender muitas coisas aprofundadas em nome de Jesus. Na próxima ocasião trago uma palavra da parte de Deus, mas esta palavra será um ensino mesmo. Então espero que você esteja preparado, espero que você esteja aqui atento. Então, no dia que eu for a querer fazer este outro vídeo, eu primeiro vou avisar que dia é, para as pessoas estiverem atentas. Amém? Deus abençoe você.